De regresso ao Projeto Empresa, passamos agora em revista as notícias. Pescam na Noruega, mas grande parte do processo do tratamento do bacalhau é feito nas duas fábricas que tem em Portugal. A empresa Senhor Bacalhau é portuguesa e conseguiu rumar contra a maré no ano passado. Em 2011, teve lucros de 450 mil euros, um crescimento dos 200 mil registados um ano antes. O segredo está em exportar, numa altura em que o bacalhau está menos vezes na mesa dos portugueses. O bacalhau no passado era o produto dos pobres, certo? Neste momento podemos dizer que é o produto dos ricos. Porquê? Hoje em dia uma dona de casa, quando quer alimentar uma família, quando vai às compras, 1 kg de bacalhau anda na média entre os 6 e os 7 euros, certo? Enquanto 1 kg de frango custa 1,5 €, 2 €. E hoje em dia não se olha para o que se come, mas sim para o que se vai alimentar uma família. E neste momento nós temos que procurar economias emergentes, onde haja dinheiro. 65% da produção vai para fora, principalmente para o Brasil, França e países africanos. Neste momento, a empresa tem 310 pessoas a trabalhar em Portugal e 50 no estrangeiro. Apesar da redução de custos ao longo do ano, a promessa é de não haver despedimentos. Sendo uma empresa familiar, nós vemos o colaborador como um familiar, não como um colaborador. Nós, neste momento, fechámos algumas filiais por redução de custos e nós, neste momento, estamos a pegar na equipa comercial, não despedir, mas englobá-la na empresa no chão de fábrica, ou seja, passar para a produção. O mercado português está a contrair, isso é certo, mas produzir em terras lusitanas ainda tem benefícios e não são poucos. A mão de obra é especializada e, em comparação com o resto da Europa, é de custo reduzido. Deslocar tudo para lá é caro, ou seja, em certos países onde nós exportamos, o terreno, as instalações são muito caras, a mão de obra começa a ser cara e neste momento trabalhar com o bacalhau em si é uma mão de obra específica, é uma mão de obra que vem de há muitos anos. Se for feito mal algum processo no bacalhau, pode estragar o bacalhau. Deslocar a mão de obra também sai caro e daí nós neste momento temos uma mão de obra infelizmente barata em Portugal. Levar o selo português não é tarefa fácil nos tempos que correm. A empresa admite que os fornecedores querem cada vez mais garantias e estão a reduzir os prazos de pagamento. Ainda assim, 2012 promete ser um ano de pescas melhores. A meta é aumentar a faturação em 20% e exportar mais, chegar a uma cota de 80%. A parceria estratégica entre a Portugal Telecom e a brasileira Oi, onde a operadora portuguesa tem uma participação de mais de 25%, foi reforçada após reuniões em Lisboa entre a equipa de gestão de Zé Nalbava e Otávio Azevedo, presidente executivo de Andrade Gutierrez, acionista de referência da Oi. Além dos encontros que manteve com responsáveis da PT, Otávio Azevedo reafirmou em Lisboa que a Oi quer reforçar no capital da operadora liderada por Zé Nalbava, onde já tem uma participação de 7%. Depois do sucesso obtido na Polónia, onde é líder de mercado no segmento de hard discount, a expansão internacional da Jerónimo Martins vai passar agora pela Colômbia. O grupo da família Soares dos Santos tem em curso um plano de investimento de 400 milhões de euros que prevê a abertura de 500 lojas nos próximos 3 anos e a criação de cerca de 5.000 postos de trabalho diretos e indiretos naquele país. A escolha pela Colômbia resulta do facto de cumprir com os requisitos impostos pelo chairman do grupo, Alexandre Soares dos Santos, para uma terceira geografia, estabilidade política e ter mais de 40 milhões de habitantes. O grupo português mantém ainda em aberto o regresso ao Brasil, que foi um dos seus maiores fracassos. A Jerónimo Martins vendeu os supermercados Sé em 2002, quando teve de reestruturar o negócio. A empresa norte-americana de espetáculos Live Nation está a ponderar a hipótese de aquisição do Pavilhão Atlântico em Lisboa. O governo já aprovou o processo de venda daquele recinto por negociação direta no âmbito da reestruturação do setor empresarial do Estado. O Pavilhão Atlântico, um dos edifícios construídos na zona oriental de Lisboa, no âmbito da Expo 98, é um espaço multiusos com capacidade para acolher espetáculos de música e dança, congressos ou exposições, eventos desportivos. É o maior derrame da história dos Estados Unidos e pode também tornar-se na maior e mais cara batalha legal entre a BP e o governo norte-americano. Os valores do acordo agora alcançado referem-se apenas às indenizações a residentes e comerciantes no Golfo do México.
Mas as contas podem não ficar por aqui, já que o acordo não cobre todos os processos judiciais ainda em curso. Ou seja, se ao valor das indenizações se juntarem as multas ambientais, que podem ir até aos 40 mil milhões de euros, e as multas civis, que podem chegar aos 20 mil milhões de euros, se ao valor das indenizações se juntarem estes, a BP pode ainda ter que vir a desembolsar 60 mil milhões de euros no total. Em comunicado, o diretor executivo da empresa diz que desde o início a BP tem trabalhado para cumprir as suas obrigações para com as comunidades do Golfo do México. Até ao momento, a companhia já gastou 7.500 milhões de dólares, perto de 6 mil milhões de euros, com operações de limpeza e compensações financeiras. O derrame começou quando a plataforma se desmoronou e se afundou no mar a 20 de abril de 2010. O acidente, em que morreram 11 pessoas, provocou o derrame de mais de 4 milhões de barris de petróleo. Foram precisos 85 dias para tapar o poço. A BP e as companhias que com ela exploram o poço no Golfo do México são acusadas de terem negligenciado os sinais antes da catástrofe. A Glencore reafirmou os termos de fusão com a Xstrata. A trader de commodities acabou com as esperanças dos investidores da Xstrata que pediam que aumentasse a oferta de 37 bilhões de dólares. A fusão da Glencore com a Xstrata, na qual já possui uma participação de 34%, será o maior negócio do setor desde que a Rio Tinto comprou a Alcan em 2007, mas encontrou a oposição de alguns acionistas da Xstrata que acusam os termos de não fazerem jus ao potencial da companhia. A General Motors vai distribuir 500 milhões de dólares, qualquer coisa como 379 milhões de euros, em bónus aos trabalhadores pelo desempenho no ano passado, no qual a empresa registrou um lucro recorde de 7,6 mil milhões de dólares. O maior construtor do mundo de automóveis vai pagar pelo menos 182 milhões de dólares aos quadros médios, como engenheiros, designers e gestores, sendo que os restantes 332,5 milhões serão distribuídos pelos restantes trabalhadores. O Facebook contratou o Deutsche Bank, o Credit Suisse e o Citigroup para efetuarem a oferta pública inicial, que é a maior de sempre, no valor de 5 mil milhões de dólares, ou seja, 3,75 mil milhões de euros, elevando o número de bancos envolvidos no acordo para 9. Segundo a Bloomberg, os bancos envolvidos no acordo do IPO irão conceder à empresa uma linha de crédito adicional de mais de 2,5 mil milhões de dólares. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. No consultório de hoje falamos de retroatividade fiscal. Recentemente voltou a falar-se na aplicação retroativa de alterações fiscais a propósito das novas taxas de retenção na fonte do IRS. Do que se trata, quando se aplica a retroatividade? Perguntas para Diogo Bernardo Monteiro. Olá, Diogo. Olá, Carla. Cada vez que existem alterações fiscais, coloca-se a questão da sua aplicação retroativa. O que é exatamente a retroatividade? Bom, tentando aqui traduzir de forma relativamente compreensível o que é a retroatividade fiscal, está em causa quando uma lei é publicada num dia, mas essa lei que prevê, por exemplo, um aumento de imposto ou um agravamento das taxas ou mesmo tributar situações que antigamente não eram tributadas, quando essa lei, embora publicada num determinado momento, vai afetar e vai tributar factos que ocorreram antes desse momento em que ocorreu a sua publicação. Porquê é que hoje em dia se fala tanto da retroatividade fiscal? Porque temos assistido a inúmeros aumentos de impostos. Nos últimos anos temos tido não só os aumentos típicos e normais com os orçamentos de Estado, que esses entram em vigor no ano seguinte, mas também aumentos feitos a meio do ano, e em que esses mesmos aumentos acabaram por ter uma aplicação retroativa porque foram atingir também factos que tinham ocorrido antes da publicação dessa lei. Ora, pode-se questionar do ponto de vista técnico, algumas situações de maior retroatividade, menor retroatividade. Pode-se questionar também o facto de, recentemente, embora esta não retroatividade da lei fiscal seja um princípio constitucional, a verdade é que o próprio Tribunal Constitucional tem vindo a limar um pouco
aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, na minha opinião, de forma até muito crítica. Esta questão tem sido colocada também a propósito das novas taxas de retenção na fonte do IRS. Porquê? Bom, todos os anos estão aqui em causa as taxas de retenção na fonte que incidem sobre os rendimentos de trabalho dependente e sobre as pensões. E todos os anos estas taxas são revistas porque são retenções na fonte que funcionam no fundo como uma antecipação do pagamento do imposto. Agora, na altura do pagamento dos rendimentos é feita uma retenção na fonte e para o ano, quando se for calcular o imposto, far-se-á um acerto entre o imposto a pagar e as retenções na fonte que foram devidas. Ora, quando temos aumentos da carga tributária, e em concreto temos aumentos no IRS, vamos ter que aumentar as taxas de retenção na fonte também para que elas tendencialmente alinhem as retenções na fonte com o imposto que será pago no final do ano. Portanto, o que nós temos agora neste caso é que foram publicadas essas novas taxas de retenção na fonte. O problema é que, em vez de serem publicadas antes do pagamento dos rendimentos em janeiro, foram só publicadas depois desse pagamento e foram publicadas agora em fevereiro. E daí ter-se colocado a questão agora? Exatamente, daí colocar-se a questão agora. E coloca-se de que maneira? Eu julgo que não se deve falar em sentido próprio de retroatividade da lei fiscal, porque retroatividade é normalmente aplicável a uma tributação definitiva. Aqui, como vimos, a retenção na fonte é uma antecipação do imposto, mas depois sofrerá acertos, não é o imposto definitivo. E aquilo que se colocou exatamente era estas taxas, estas tabelas, embora publicadas apenas em fevereiro, irem também atingir os rendimentos pagos em janeiro que tinham sido tributados a retenções na fonte mais baixas e que, portanto, gerariam aqui uma diferença. E, portanto, se não se trata de retroatividade, então, neste caso, estamos a falar do quê? Bom, exatamente como é que o mecanismo era previsto, basicamente a solução que estava a ser colocada em cima da mesa era: em janeiro foi feita uma retenção na fonte inferior àquela que resultaria das novas taxas e em fevereiro far-se um acerto. Ou seja, aplicar-se-ão não só as novas taxas de retenção na fonte, mais penalizadoras, mas também far-se-ão um acerto de modo a que a retenção na fonte em janeiro passasse com este acerto a ser igual àquela que seria feita se já estivessem em vigor as novas tabelas de retenção na fonte. Mas porquê é que a medida foi tão criticada? Bom, foi muito criticada porque tinha um efeito exatamente duplamente penalizador, ou seja, se as taxas de retenção na fonte, se estas novas são mais penalizadoras e aumentam a retenção na fonte, quer dizer que o rendimento líquido disponível no mês dos trabalhadores e dos pensionistas diminui. Se nós, para além desta penalização, fôssemos ainda fazer um acerto relativamente a janeiro, estávamos duplamente a penalizar estas pessoas e, portanto, numa situação em que existem dificuldades económicas da parte das pessoas, não faz sentido nenhum estarmos a criar ainda mais esta dificuldade, porque efetivamente a empresa, quando pagou em janeiro, entregou às pessoas aquilo que era o rendimento líquido na altura. Agora, em fevereiro, teria que fazer ainda um duplo corte relativamente a esse rendimento líquido. E, portanto, face a essa dupla penalização que ocorreria, optou-se então por não aplicar a taxa retroativa? Não aplicar. Não só para não se verificar essa dupla penalização, mas também porque isto iria exigir às empresas. Aplicar as novas taxas é relativamente fácil, faz-se correr nos softwares e aquilo começa a fazer as novas retenções, mas para além disso iríamos ter a carga burocrática de ter ainda um acerto, que me parece um pouco disparatado. E é preciso não esquecermos, como dizíamos há pouco, que estas retenções na fonte, como é uma antecipação do imposto, na verdade, ao termos menos retenção na fonte, vai-se pagar mais imposto para o ano. E, portanto, não estamos aqui a falar de, ao não fazer esse acerto, pagar-se menos imposto para o final. O Estado não vai perder dinheiro? Não vai perder dinheiro, certamente. Diogo, muito obrigada. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Uma cerveja fresquinha demora apenas uns goles a desaparecer, mas para chegar a este copo, a cerveja Sagres passa por 8 fases de produção. A fábrica da Via Longa é a única do país que tem malteria. Aqui transforma-se a cevada em malte, que é a matéria-prima fundamental para fazer cerveja. É nestes silos que são guardadas as matérias-primas: cevada, malte e grits de milho.
todos os dias são tratadas 180 toneladas de cevada. No final do processo, sobram 150 toneladas de malte para transformar diariamente em cerveja. O processo de maltagem começa com a molha, ou seja, a cevada é literalmente demolhada. Em cada uma destas 4 tinas caem todos os dias 45 toneladas de cevada, que ficam aqui durante um dia. A intenção é aumentar a umidade da cevada de 12% para 40%, o estado ideal para seguir para a fase da germinação. Aqui neste tanque a cevada fica a germinar durante 5 dias. 2 vezes por dia, a caixa da germinação é regada e remexida. Quando a cevada fica com este aspecto, ou seja, quando está a começar a criar raiz, o processo de germinação é interrompido e começa o processo da secagem. É aqui que se dão as diferentes tonalidades ao malte para as diferentes cervejas. O malte Pilsen é o que serve para a maioria das cervejas, mas é possível ter malte mais escuro, que passa mais tempo na secagem e que depois é torrado para fazer a cerveja preta, por exemplo. Agora que já temos o malte, começam as fases de produção de cerveja. Na sala de abraçagem, produz-se o mosto. Nestas caldeiras com temperaturas até aos 100 graus, misturam-se o malte moído, o grits de milho e a água durante 8 horas. Depois, este mosto é passado por um filtro, onde ficam retidas as cascas do malte. Estes restos são depois aproveitados para rações de animais. No final, mistura-se o lúpulo, que é o ingrediente que provoca o aroma amargo e estabiliza a espuma da cerveja. Depois de tratado, este mosto vai clarificar nestes tanques. Na fase de arrefecimento do mosto, adiciona-se a levedura, uma célula que vai garantir a formação do álcool. Depois, o líquido é transferido para estes tanques de fermentação, onde fica entre 7 a 9 dias, a uma temperatura constante de 15 graus. É aqui que o mosto se transforma em cerveja. Para além do álcool, forma-se dióxido de carbono, que faz com que a cerveja tenha gás. Segue-se outra fase de repouso. É a guarda ou maturação. Em cada uma destas tinas de guarda estão armazenados 80 mil litros à temperatura de 1 grau negativo. Esta baixa temperatura, durante 10 a 15 dias, faz com que a cerveja fique turva, um fenómeno provocado propositadamente para prevenir a formação de turvação na garrafa. Na sala de filtração, a cerveja entra turva e sai límpida, depois de passar por um filtro que só deixa ficar o líquido mais fino. A turvação fica retida nas placas do filtro. Agora, a cerveja Sagres está pronta para começar o engarrafamento. Em Via Longa, há 6 linhas de garrafas, uma de latas e uma de barril. Estas linhas de produção fazem 60 mil garrafas por hora. No total, a fábrica produz 310 milhões de litros por ano. 80% da produção é Sagres branca. As garrafas que vêm da vidreira começam por ser enxaguadas através de um sistema que pega na garrafa e a lava enquanto dá uma volta completa à máquina. Logo a seguir, entram para a passadeira rolante que leva as garrafas até à máquina de enchimento. Aqui, o processo é semelhante. A garrafa é agarrada pelo gargalo e vai enchendo à medida que dá uma volta completa nesta espécie de carrossel de cerveja. Para não perder o gás, a garrafa cheia de Sagres é imediatamente fechada com a carica. Quando regressam à passadeira rolante, as garrafas passam por um controlo eletrónico que mede o nível do enchimento. Depois de condicionadas, as garrafas de cerveja passam por um túnel de pasteurização que está a 63 graus. O caminho de passadeira rolante dentro deste túnel dura entre 45 e 50 minutos e serve para garantir a estabilidade do produto por vários meses. Quando saem do túnel, as garrafas encaminham-se para a máquina de colocação dos rótulos. Aqui são colocados no vidro os rótulos da frente e de trás. Agora começa a fase do embalamento, consoante a cerveja em produção no momento. As garrafas juntam-se em grupos de 6, 10 ou 24 e preparam-se para serem empacotadas.
Depois é colocá-las no armazém localizado entre o final da linha de embalamento e o sítio onde os caminhões carregam as mercadorias. Todos os dias, 24 horas por dia, há caminhões a sair para todo o país. É também daqui que saem as bebidas para exportação. Agora é só colocar as cervejas no frigorífico e antecipar o verão. É o ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa@económico.pt. Nós voltamos para a semana. Até lá, já sabe, tenha boas ideias e, quem sabe, um novo projeto.